apaixonados! Está começando mais Apaixonada por Livros e hoje é mais um vídeo resenha com spoiler aqui no nosso canal. O livro que iremos falar hoje é um livro que eu li há um tempo já. É um livro muito legal e diferente do tipo de livro que geralmente eu sou acostumada a ler. Como vocês já devem ter percebido, eu leio muito mais romance do que qualquer outro estilo de livro. Mas eu decidi ler um livro que estava na minha estante. Ele é um thriller. Foi diferente para mim, mas foi muito gostoso e eu adorei a história. Não é muito conhecida, mas é muito legal. E é o livro Antes de Dormir, de S.J. Watson. A gente vai acompanhar aqui a história da Clarice. O livro começa com a Clarice acordando em determinado dia, sem lembrar de nada. Sem lembrar onde ela estava, que casa era aquela, o que estava acontecendo. Ela levanta, vai até o banheiro do quarto dela e ela percebe que ali no banheiro tem um monte de fotos dela com um homem e um monte de bilhetes, post-its dizendo que ele é o marido dela e que não é pra ela se assustar e tudo mais. Ela se olha no espelho e ela percebe que ela envelheceu, que na cabeça dela, ela era jovem ainda. Ela se vê nas fotos e ela quase não se reconhece. Aí, ela sai do banheiro, assustada, e esse homem estava dormindo ao lado dela. Porque ele se diz ser o marido dela, mas ela não se lembra de nada. Não lembra dele, não lembra do casamento, não lembra absolutamente de nada que pudesse ter acontecido. Então ele explica que ele é o marido dela, ele explica tudo, que ela sofreu um acidente de carro e esse acidente mexeu com uma parte do cérebro dela que toda vez que ela dorme, ela esquece dos acontecimentos, tanto do passado quanto o que ela viveu naquele dia antes de dormir à noite. Ela acredita nele, obviamente, porque ela não tem muito como fazer, mas ao mesmo tempo ela sente uma pulguinha atrás da orelha, sabe? Ela sente uma pulguinha atrás da orelha. Aí ela está ali na casa dela e ela recebe a ligação de uma pessoa. Essa pessoa diz que vai passar na frente da casa dela, vai buscar ela para eles se encontrarem no café. Ela vai e essa pessoa é um médico, o médico dela, que está tentando curar a situação dela. Esse médico entrega para ela uma espécie de diário, escrito por ela mesma. Ele disse que no último encontro que eles tiveram, a própria Clarice tinha entregado o diário para ele, porque ela estava com medo e não queria que ninguém descobrisse o que estava escrito naquelas páginas. Quando Clarice chega em casa, ela abre o diário e a primeira coisa que está escrito nas primeiras páginas do diário é: não confie em Ben. Ben é o homem que diz ser o marido dela. Ela acha aquilo suspeito e começa a ler todas as páginas do diário. E lá estão anotados partes da vida dela, muitas partes da vida dela, para que ela pudesse vir a se lembrar dos acontecimentos, dos fatos, desde quando ela começou a escrever esse diário, relatando o dia a dia. E lá tinha instruções para que sempre antes de dormir ela escrevesse os acontecimentos do dia. Então o livro ele começa a se dividir entre o presente e o diário da Clarice. O presente e as coisas que ela lê no diário. No decorrer da leitura que ela faz do próprio diário, ela descobre muitas coisas. Ela descobre que ela tinha um filho, e aí ela questiona Ben sobre esse filho. Ele diz que o filho morreu. Ela pede para ver fotos do filho, e ele diz que havia pego fogo na casa e todas as fotos que eles tinham sido queimadas. Ela começa a achar isso bem suspeito, e à medida que ela vai lendo o diário dela, ela vai descobrindo muitas coisas. Até que em um determinado momento, ela começa sozinha a se lembrar de determinadas coisas. Então ela lembra de uma melhor amiga dela e ela vai se encontrar com essa melhor amiga. E a Clarice começa a anotar tudo no diário e começa a investigar. E cada vez mais ela percebe coisas estranhas nessa pessoa que diz ser o seu marido. Num determinado momento, ela se lembra de um hotel onde ela foi no passado, nesse hotel, e ela começa a se lembrar que alguma coisa aconteceu ali, alguma coisa terrível que assustou ela muito. E chega um dia, num outro encontro que ela faz com a amiga dela, a amiga dela resolve relatar para ela o que aconteceu, o que ela sabia. E ela descobre que quando ela perdeu a memória, o Ben internou ela num hospício, porque ele não tinha como continuar com ela. Descobre também que o filho dela tá vivo. E aí, essa amiga dela acha muito estranho a diferença entre o Ben, que a Clarice mora agora, e o Ben, que era o marido da Clarice. Então ela liga pro
trabalho que o Ben de agora diz ter, ele diz que trabalha numa escola, e descobre que o nome dele não é Ben. Ou seja, quem mora com a Clarice não é o marido dela, é uma outra pessoa. E aí a gente começa a ficar intrigado. Tipo, o que aconteceu? O que está acontecendo? Quem é essa pessoa? Por que está mentindo para Clarice? Ela realmente teve um acidente de carro que deixou ela assim? E chega mais pro final do livro e esse cara, que a gente não sabe quem é, leva a Clarice para uma viagem. Essa viagem é justamente para aquele hotel que a Clarice começa a se lembrar. E aí a gente descobre. A pessoa que tá com a Clarice não é o marido dela, obviamente, é um amante que ela teve. E foi ele que machucou a Clarice. Eles estavam nesse hotel e ela foi lá para terminar tudo, para dizer que ela não ia continuar com aquilo, que ela tinha um filho, que ela tinha um marido e que ela amava o marido dela. E ele ficou tão bravo, porque ele era extremamente possessivo e doente, que ele foi brigar com ela e ela resbalou e bateu a cabeça com tudo na banheira do quarto do hotel. E aí foi isso que fez ela ir em coma, que fez ela perder a memória. E aí com isso, a amiga dela, quando a Clarice desaparece, entra em contato com o Ben verdadeiro e eles vão até esse hotel e salvam a Clarice no momento em que o cara estava quase atacando ela de novo, porque ela estava se lembrando de tudo. Porque a partir do momento que ela pisa no quarto do hotel, ela lembra de tudo. Porque o problema da memória dela não foi só a batida na cabeça, foi o choque. Então ela precisava enfrentar o local e a situação novamente para que tudo voltasse. E aí a Clarice retorna com a sua vida normal. Eu sei, isso foi um grande spoiler, mas assim, mesmo com spoiler ou não, vale muito a pena ler antes de dormir. A gente vai lendo e vai tentando descobrir junto o que tá acontecendo, quem é o cara, por que ele esconde as coisas dela, por que ele diz ser marido dela. E uma coisa que eu adoro, por mais que eu não goste muito em alguns livros, é o final desse livro. Depois que ela se lembra de tudo e volta para casa com o marido certo e tudo mais, o livro termina com essa frase aqui: eu amo você. Sussurro. Fecho os olhos e durmo. Então, assim, esse fecho os olhos e durmo deixa um final meio em aberto. E é isso que deixa o livro mais interessante. Depois que você leu e chegou ali, você fica super feliz. Ah, nossa, a Clarice conseguiu, recuperou a memória, saiu dessa loucura que estava sendo a vida dela com esse cara doente, com esse cara ridículo, possessivo e tudo mais. Descobre a pessoa que realmente ama ela, tato com o filho novamente. Mas aí termina assim. E aí você pensa, será que no outro dia ela vai lembrar de tudo? Então é muito bom, sério, antes de dormir. Por mais que seja um pouco parecido com aquele filme de comédia, aquele com Adam Sandler. Gente, me fugiu o nome do filme. Aquele com Adam Sandler eu vou deixar escrito aqui. Por mais que no início você pense, nossa, muito parecido, mas é um thriller muito legal e vale muito a pena ler. Sério mesmo. Então é isso. Esse foi o vídeo do canal Resenha de hoje. Falamos sobre o livro Antes de Dormir, do S.J. Watson ou a S.J. Watson. Não sei se é ele ou ela. Enfim, é isso. Um beijo e até o próximo Apaixonada por Livros. Ah, não se esqueça de curtir o vídeo se você gostou. Comenta aqui se você já tinha ouvido falar neste livro, o que você achou quando leu, ou se essa é a primeira vez que você ouviu falar e se você ficou interessado. É isso aí. Um beijo e até o próximo Apaixonada por Livros.